Saudações, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas, eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar também a automatizar tarefas para que possas ganhar destaque aí no lugar onde tu trabalhas. Meu nome é Luiz Jó e hoje eu vou simplificar a criação de gráficos dinâmicos aqui no Excel. E assim, o que é um gráfico dinâmico? Só para você entender, um gráfico dinâmico é todo aquele gráfico que se adapta mediante um filtro. É todo gráfico que nós conseguimos clicar num botão e depois o gráfico muda, o gráfico dança. E por que que isso é muito útil? Isso é muito útil porque no mundo corporativo nós temos várias informações espalhadas, assim como eu trouxe aqui para mostrar de exemplo. Nós temos várias informações, várias bases de informações espalhadas e para os tomadores de decisão é um pouco difícil chegar aqui e conseguir extrair, por exemplo, alguma informação. É mais fácil ter toda essa informação organizada em algum lugar para que os tomadores de decisão, para que os líderes, os supervisores, os diretores consigam consumir essa informação rápida e tomar alguma decisão estratégica para a empresa. Só que, infelizmente, poucos profissionais sabem fazer isso. E, João, por que que muitos profissionais não conseguem fazer isso? Por que que somente alguns poucos profissionais conseguem fazer isso? Não necessariamente por causa dos gráficos, mas por causa do processo, do passo a passo da organização desses dados. Como os dados, na maioria das vezes, nas empresas estão espalhados, na maioria das vezes, os dados não estão sempre no mesmo lugar. Só esse processo de trazer os dados organizados já demanda um certo tempo. Então, é preciso ter algumas habilidades extras, como fórmulas, gráficos, alguns conceitos extras, para conseguir estruturar essa informação. Esse passo a passo de estruturação de informação é que é pouco conhecido, é que é desgastante. Então, nessa aula eu quero te mostrar exatamente isso. Eu quero te mostrar o exato passo a passo para estruturar essas bases, para conseguir fazer algumas formas estratégicas, usar alguns conceitos simples para criar gráficos dinâmicos. Nós vamos fazer isso aqui na prática, passo a passo, clica a clica, ok? Então vamos lá. Só para trazer contexto primeiro, eu tenho aqui, por exemplo, bases separadas, onde cada base é de um ano, de um mês. Eu tenho aqui as vendas por fornecedor, depois tenho aqui outras informações, categoria, localidade, etc. E para cada mês nesta empresa é criada uma nova base. Está aqui 2020 fevereiro, 2020 março, 2021 janeiro, 2021 março, 2021 fevereiro, março, enfim, várias informações. Então, por exemplo, nós queremos ver essa informação, nós queremos entregar essa informação de forma segmentada numa base única. Nós queremos fazer um gráfico dinâmico em que alguém consegue chegar ali e fazer alguns filtros. Então, deixa eu te mostrar algumas coisas diferenciadas nessa aula, fórmulas, como colocar alguns comandos especiais. Assim, eu quero simplificar ao máximo esse passo a passo de criação de dashboard. E presta atenção, o que eu vou te explicar aqui, você vai poder replicar para os seus problemas. Você vai poder adaptar todos esses conceitos que eu vou passar aqui para os seus próprios problemas, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer os filtros. Então, acompanhe esse feed de raciocínio, ok? Antes mesmo de começar a fazer fórmula, organizar a tabela, entenda quais são as informações de filtro que você vai precisar ter nos seus relatórios, nos seus gráficos. Por quê? Porque queremos fazer gráficos dinâmicos. Então, eu já sei que, por exemplo, os meus principais filtros vão ser ano e mês. Por quê? Porque depois eu sou de precisar entrar aqui, pegar a informação de total, por exemplo, somar aqui, contar ali, mas eu preciso ter informação de filtro. Por quê? Porque a pessoa que analisa os meus relatórios faz esses filtros, quer olhar informação de um determinado mês de ano, só que essa pessoa não quer gastar tempo, por exemplo, entrar aqui, vir aqui tentar somar, quanto é que deu, por aí, essa pessoa quer essa informação de forma facilitada, ok? Então, como é que eu consigo gerar esse resultado assim, de forma simples? Primeiro, passo número um, colocar os filtros, colocar os filtros. Então, deixa eu te mostrar aqui uma forma simples de colocar os filtros. Vou afastar isso um pouco para aqui. Aqui no Excel existe uma opção chamada. Deixa eu também clicar aqui nesta opção aqui, só para remover essas linhas, porque eu gosto de deixar assim mesmo. Aqui dentro do Excel existe esse menu aqui, Developer. Provavelmente ele não está disponível aí no seu computador. Por quê? Porque na maioria das vezes ele vem desabilitado. Já como é que eu habilito então? Faça right click em algum lugar aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Clique com o mouse direito e escolha essa opção aqui, Customize the Ribbon. Então, quando ele abrir esta opção aqui de Excel Options, você precisa acionar essa opção aqui de Developer e clicar OK. Aí vai aparecer essa aba Developer aqui no menu. E por que que essa aba não vem por padrão habilitada? Porque é a aba onde tem aqui vários comandos, que tem a opção aqui, inclusive, de usar macros, etc., que são conceitos muito mais avançados que a própria Microsoft entende que são conceitos para usuários um pouco mais avançados, ok? E por que que eu estou a pedir para habilitar essa aba?
Porque dentro dessa aba tem alguns comandos especiais aqui dentro desta aba inserta aqui, tem alguns comandos especiais cujos nós vamos usar, hoje nós vamos usar um deles, que é esse group box. Nós nem vamos usar esse comando para o que realmente, assim, conta, mas eu só quero te mostrar uma forma de colocar os filtros aqui em destaque, ok? Então eu selecionei ali simplesmente e arrastei aqui. Então ele colocou essa caixinha de group box. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, onde tem o texto, cliquei duas vezes, vou clicar delete para apagar aquele texto e vou escrever aqui assim, filtros, filtros. É só mesmo uma forma para dar destaque aos filtros que nós queremos colocar, ok? Então até posso afastar um pouco aqui. Então eu vou colocar aqui o primeiro filtro, vai ser ano. Tá aqui, ano, vou colocar aqui 2 pontos, por exemplo. Inclusive, vou preparar aqui um campo que eu vou mesclar. Como assim mesclar? Vou juntar essas duas células, basicamente, para que fique apenas umas. Então, daqui, pronto, já mesclei. Vou mudar aqui o fundo um pouco para cinza. E posso também colocar, por exemplo, borda. Eu só quero dar destaque a essa área onde o usuário vai poder selecionar um ano sozinho. Então, o que estamos a fazer aqui? Eu estou a trazer aqui técnicas simples para simplificar a construção de gráficos dinâmicos. Só que antes disso, você primeiro precisa construir o raciocínio lógico completo. Eu poderia chegar aqui e simplesmente fazer formas, fazer o gráfico e pronto. Só que aí muita gente se perde. Por quê? Porque muita gente não consegue olhar o problema assim como está. Estão aqui várias abas com várias informações. Mas como é que eu faço um gráfico em que eu só consigo chegar ali, selecionar ano, mês, o gráfico sozinho automaticamente dançar, filtrar? Muita gente não consegue fazer isso porque não tem o passo a passo completo. Então eu estou a passar aqui o passo a passo. Passo número um. Pense nos filtros primeiro. Quais são os filtros que o meu gráfico tem que ter? Porque se você já tiver os filtros prontos, vai ser fácil fazer as formas. Tudo vai se ajustar mediante o filtro. Então, o passo número um é definir os filtros. É isso que nós estamos a fazer aqui. Só que eu quero te mostrar como fazer na prática. É por isso que eu estou a fazer consigo aqui. O filtro número 2, por exemplo, vai ser o mês. O filtro número 2 vai ser o mês. Eu quero te mostrar na prática. É por isso que eu não preparei essa parte antes, ok? Eu quero te mostrar como fazer de fato. Então, o mês também eu vou preencher nessas duas células. Então, vou selecionar as duas. Vou clicar aqui para mesclar, fazer esse merge. E, inclusive, como eu quero colocar esse mesmo formato aqui, eu posso clicar nesta célula, clicar neste botão e clicar aqui. Ele vai basicamente copiar essa formatação para aqui. E é sempre bom conhecer essas técnicas simples, justamente para elevar mais a produtividade. Tem coisas que você não precisa ficar a fazer toda hora de forma manual. O Excel já te dá alguns recursos para você ganhar tempo, ok? Então vamos lá. Uma das coisas que também nós precisamos usar aqui, sempre que tivermos filtros, anota isso porque é importante. Sempre que tivermos filtros e as opções dos filtros já forem conhecidas por padrão, por exemplo, ano, nós já sabemos o ano é 2020 e 2021. Então você não precisa deixar o usuário chegar aqui e gastar tempo dele a preencher 2020, 2021. Você sempre tem que pensar, a pessoa que vai interagir com o meu dashboard, com o meu relatório, como é que eu posso fazer com que isso seja mais facilitado para ele? E os chefes gostam de funcionários que conseguem gerar, assim, consegue entregar tudo mais facilitado para eles. Então, cada vez que você começa a criar esse tipo de soluções, mais destaque você começa a ganhar no mundo corporativo. Basicamente funciona assim, ok? Então, por exemplo, aqui, em vez de colocar o ano, toda essa informação assim no manual, podemos usar aqui o conceito de validação de dados. Vou entrar aqui em Data Validation. O que vai acontecer aqui em Data? Primeiro selecionei aqui o campo, né? Aqui em Data Validation tem aqui a opção de lista. Data Validation também é um mundo. Existem vários conceitos aqui, inclusive eu faço aulas a explicar sobre várias dessas coisas. Mas aqui tem lista. Através da lista eu posso colocar as opções que o usuário tem que escolher. Então eu vou colocar aqui 2021,2000. Aliás, 2020,2021, que são os anos que temos aqui de opção, né? Poderão ter mais. Vou clicar OK, apenas já de dezembro. Então aqui estão os primeiros dois filtros, 2020, 2021. O usuário vai chegar aqui e escolher isso de forma facilitada. Eu também posso colocar, por exemplo, aqui os meses. Está aqui, lista. Fazer a mesma coisa. Por exemplo, aqui janeiro. Vamos lá. Janeiro, vírgula, fevereiro. Vou colocar Enter. Vou só copiar aqui março. Como o meu teclado não está com C cedilha ativado agora porque está em inglês. Então vou colocar aqui vírgula, março. Então estão aqui os meses, vou colocar OK. Então tenho também aqui os meses. Sempre a pensar, além de fazer o gráfico dinâmico, mas a tua mentalidade tem que estar sempre assim a pensar, como é que eu posso agregar valor para a pessoa, como é que eu posso facilitar a vida da pessoa que vai estar a interagir com os meus gráficos. E é isso que vai te colocar numa posição diferenciada. É isso que vai fazer com que tu te tornes um profissional diferenciado, porque vai estar sempre a facilitar a vida dos seus colegas, dos seus líderes, ok?
Então, basicamente, aqui está. Tenho aqui o ano, tenho aqui o mês. Agora que nós vamos começar a trabalhar com gráfico dinâmico propriamente dito. O que é um gráfico dinâmico no Excel? Um gráfico dinâmico é um gráfico que se adapta mediante um filtro. Só que o que acontece? Todo gráfico no Excel, ele existe por cima de uma tabela. Se você tem uma tabela, então automaticamente você consegue ter um gráfico. Claro, essa tabela precisa estar estruturada de tal forma que seja possível fazer um gráfico, ok? Só que aqui é que está o segredo. Se tu consegues fazer um gráfico, uma tabela dinâmica, uma tabela cujos filtros uma tabela que se adapta mediante alguns filtros, automaticamente o gráfico que vai ser construído por cima dessa tabela também será dinâmico. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos começar agora a construir essa tabela e a seguir nós vamos fazer esse gráfico juntos, ok? Vai ser simples assim. Então, vamos lá fazer aqui uma tabelinha, uma tabela simples primeiro. Aproveitar nessa informação que existe aqui. Então, vamos lá entender que informação nós temos aqui. Nós temos aqui para cada mês, para cada ano e mês, toda a informação de vendas desses dois fornecedores aqui, de vários produtos. Então, vou dar exemplo aqui. Vamos lá pegar, por exemplo, aqui o total de vendas por fornecedor. E depois, assim, podemos brincar com essa base, podemos ter feito por categoria, várias coisas. Eu quero trazer isso aqui de forma simplificada, porque eu quero definitivamente simplificar o processo de construção de gráficos dinâmicos na sua cabeça, ok? E eu quero que tu, assim, pegues essas técnicas e apliques aí no mundo, no lugar onde tu trabalhas. Então, vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um gráfico simples, onde nós vamos ter aqui fornecedor A, fornecedor. Vou colocar aqui fornecedor B. E eu posso ter, por exemplo, vamos lá simplificar a vida aqui. Eu posso ter, por exemplo, aqui o total de venda, o total. E além do total, nós podemos ter, por exemplo, a média de venda. Tá aqui. Então, aqui duas informações básicas, ok? E com base nisso aqui, com base nessas duas informações que vão ser geradas com base nesses filtros, nós vamos conseguir fazer os nossos gráficos. Depois eu vou trazer outras analogias aqui, mas vamos lá nos concentrar nisso aqui. Como é que eu faria, como é que é possível pegar o total, por exemplo, de vendas do fornecedor sem filtros? Esqueça os filtros por enquanto. Aqui que está o segredo. Depois de definir os filtros, você precisa, o passo número dois é preparar a tabela, mas ignorando um pouco os filtros. Então, vou preparar a tabela aqui. O total aqui seria sum, ou seja, somar. Somar o quê? Vou clicar nesta aba. Quero somar, por exemplo, tudo que está na coluna do fornecedor A. Vou fechar parênteses, vou clicar Enter. É assim que eu somaria. A média seria a mesma coisa. Eu ia fazer aqui média, ia vir para aqui, selecionar aqui, fornecedor A, fechar parênteses, Enter. Então tá fácil, tá fácil. Eu tenho aqui o somatório, eu tenho aqui a média. Inclusive a média eu poderia vir aqui e fazer round. O que é o round? Round é uma função, é uma fórmula. Essa aqui é a forma que faz a média, esta aqui é a forma que soma. Round é uma fórmula que arredonda um valor. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, round. Fazer aqui round. Round, por exemplo, se eu colocar esse texto, vírgula, ele diz assim, número de dígitos. Se eu colocar 2, por exemplo, ele vai arredondar. Então, eu posso fazer o round aqui dentro. Eu vou fazer aqui um round. Vou arredondar. Então, o meu número é essa fórmula toda. E vírgula aqui 2. Basicamente, arredondei. Até aqui está fácil. Só que eu quero que esse valor, por exemplo, se eu mudar um ano aqui para 2021, por exemplo, e aqui está janeiro, ele deixa de pegar essa informação e ele vem a pegar a informação que está aqui, por exemplo. Ele tem que mudar de aba de forma dinâmica. Por quê? Porque o meu líder, de facto, ele não tem tempo para ficar a passear aqui de aba em aba. Essas bases são para mim. O que ele quer é chegar aqui e ver o que ele precisa de forma rápida e objetiva. De forma rápida e objetiva, ok? Então, como é que eu consigo fazer isso? Simples. Se você observar aqui esta fórmula, veja só que interessante. Se você observar esta fórmula, aqui tem assim, sum, tem aqui 2020, tem aqui o ano, tem aqui o mês e tem aqui bebê. Por que que vem escrito isso? Porque, de facto, quando você seleciona nesta aba, o nome da aba é 2020, janeiro, coluna bebê. Então, isso aqui eu fiz de propósito. Eu já arrumei isso aqui, mas eu quero que tu anote já o terceiro passo. O terceiro passo é padronização. Sem padronizar as coisas, você nunca, nunca não, né? Mas dificilmente vais conseguir
automatizar as coisas. Dificilmente vais conseguir deixar as coisas no automático, fazer alguma forma e tudo já está pronto. Por quê? Porque não tem padrão. Então, vamos supor que esta aba, por exemplo, fosse, sei lá, aba João, aqui fosse aba Maria, etc. Ou aqui fosse janeiro de 2020, mas sem padrão. Como assim padrão? Aqui, por exemplo, está escrito primeiro, está escrito ano, depois aqui tem um espaço, depois tem esse hífen, depois tem outro espaço, depois está escrito janeiro. Aqui em fevereiro é exatamente a mesma coisa, 2020, espaço fevereiro. Aqui em 2021 é exatamente a mesma coisa, ano, espaço, esse hífen, espaço, janeiro. Isso é um padrão. O padrão poderia ser outro. Aqui poderia, por exemplo, estar tudo junto assim, 2020, janeiro, aqui 2020, fevereiro. Poderia estar colado assim. Tanto faz também, ok? Tanto faz. Deixa só devolver aqui o padrão. Deixa só devolver. Mas tanto faz, na verdade mesmo. O importante é sempre ter a mesma regra de preenchimento. É ter um padrão. E por que que é importante ter um padrão? Porque já que tem padrão, veja só que louco. Já que está padronizado, então está fácil eu pegar isso aqui, aplicar o meu conhecimento, usar uma fórmula e conseguir fazer com que isso fique dinâmico. Se não tivesse padrão, essa aqui é a parte mais importante. É por isso que muita gente. Assim, João, por que que muita gente não consegue fazer gráficos dinâmicos no Excel? Ou por que que muita gente não consegue. Muita gente às vezes pode assistir essa aula e não conseguir replicar. É só por causa desse passo. É por causa de não ter padrão. Se a tua base, se as tuas planilhas, por exemplo, você recebe, sei lá, 20 planilhas diferentes, a primeira coisa que você precisa informar é qual é o padrão. E se essa base, por exemplo, vem de algum outro colega, você precisa sentar com esse colega e dizer, senhor, vamos padronizar as bases. Vou dar um exemplo. Essa informação aqui, eu tenho aqui na mesma aba, mas isso aqui poderia ser um Excel, um ficheiro diferente, isso um ficheiro diferente. Você tem que dizer para a pessoa que envia esses ficheiros, senhor, padroniza todo esse ficheiro antes de me enviar o nome, tem que estar padrão. Você tem que ter padrão. Aqui, por exemplo, a informação do fornecedor está na coluna B. Se você vier para aqui, a informação do fornecedor continua na coluna B. Se a informação do fornecedor estivesse, por exemplo, nessa coluna K aqui e aqui na coluna H e depois aqui na coluna B, por exemplo, seria possível fazer? Seria, mas seria mais difícil. Por quê? Porque não tem padrão. Então, a padronização é a chave para fazer relatórios dinâmicos, para fazer relatórios automáticos, para ganhar tempo, para resolver tudo. Então, esse é o terceiro passo da construção de gráficos dinâmicos. Primeiro, definir os seus filtros. Terceiro, preparar essa base aqui. Terceiro, segundo, né? Terceiro e mais importante, definir o padrão. Eu já fiz isso, eu já trouxe aqui tudo padronizado. Então, como eu fiz essa fórmula aqui, veja só, eu tenho 2020, eu tenho janeiro, eu tenho BB. Como já está padronizado, o que que eu preciso fazer? Eu só preciso fazer uma coisa simples. Aqui onde é 2020, eu preciso garantir que aqui onde é 2020 mude com base nesse texto que está aqui. E aqui onde é janeiro, mude com base no texto que está aqui. Porque se aqui for janeiro, por exemplo, eu mudei aqui para fevereiro, assim, tá. E aqui neste texto, deixar de ser janeiro e ler a informação que está aqui, automaticamente ele há de vir para o lugar certo aqui e tudo vai começar a funcionar de forma coerente. Ou seja, meu relatório vai ficar certo. Meu relatório vai ficar certo. Então, como é que eu faço essa fórmula que pega a informação daqui para aqui? Se eu simplesmente apagar aqui e tentar clicar aqui assim, não vai dar certo. Ok? Se pura simplesmente não vai dar certo. Se eu apagar janeiro aqui, apagar, por exemplo, esse janeiro e dizer assim, pega a informação que está aqui, apagar 2020, pega a informação que está aqui e clicar Enter, por exemplo. Sei lá, o Excel nem está a conseguir fazer isso, o Excel nem está a conceber isso, não funciona assim. Então, deixa eu te explicar aqui, inclusive nós vamos usar uma fórmula pouco conhecida também, que é uma fórmula muito assim, muito diferenciada, que é a função indirect. Muita gente nem conhece essa fórmula. Então, deixa eu te explicar. A primeira coisa que nós vamos fazer, a primeira coisa que eu preciso te explicar também, é o conceito de concatenação. O que é concatenar? Concatenar é juntar textos. Concatenar é juntar texto. É como se eu tivesse a somar números, mas somar texto. Eu vou juntando esses textos. Então você precisa dominar o conceito de concatenação. Então eu quero explicar isso primeiro. Veja só esse texto aqui, 2020. Nós vamos ter esse texto exatamente assim como ele está. Exatamente assim como ele está. Inclusive eu selecionei, fiz Ctrl C. Eu quero vir trabalhar isso aqui do lado, só para você dominar primeiro o conceito de concatenação. Vou colocar aqui igual, vou colocar esse texto aí. Ok? Vou colocar esse texto aqui. Então vamos lá. Primeiro deixa eu explicar o conceito de concatenação. Eu posso colocar aqui igual, tudo que é texto fica dentro dessas plicas duplas. Ok? Tudo que é texto. Não, mas porque eu quero juntar 2020 espaço janeiro, por exemplo.
Tudo que é texto fica dentro dessas plicas. 2020, essa informação que está aqui. Eu vou clicar aqui, pronto, está aqui, 2020. Agora eu quero juntar esse 2020 com janeiro, por exemplo. Eu preciso colocar esse sinal de e-comercial com janeiro. E-comercial é o concatenar. E-comercial é concatenar, é juntar, ok? Eu como se eu tivesse a somar texto, eu junto. Então daqui, 2020 janeiro. Agora eu quero ter um espaço entre eles. Eu vou, eu vou. O que eu vou fazer? Deixa eu apagar janeiro, só penso que não ficar complicado para si. Vou apagar janeiro e vou devolver o 2020. Eu quero ter um espaço. Então eu vou concatenar, vou juntar, vou colocar plica, vou colocar espaço, hífen, espaço, concatenar, plica de novo. Ou seja, isso aqui é um texto. Isso aqui é 2020, juntei com este texto. Então vai ficar 2020 espaço. Aqui eu posso concatenar de novo. Posso colocar e-comercial janeiro. E aqui está, 2020 janeiro. Se eu mudo aqui, por exemplo, para fevereiro, ele mudou 2020 fevereiro. Se eu mudo aqui 2021, o meu texto está a mudar. Então veja só que interessante. Já que o meu texto está a mudar, é isso que eu quero que aconteça aqui. Eu quero que aqui mude. Eu quero que aqui mude. Então estamos a construir juntos. Aqui já temos o primeiro texto. Então vou clicar aqui só para nós observarmos. Veja só. O 2020 janeiro, antes, entre eles tem esta plica e esta plica, essa plica simples aqui assim. Então eu preciso colocar aqui também. Então eu vou colocar aqui de novo. Vou colocar duas barras, como é um texto, tem que estar sempre dentro dessas aspas aqui. Vou colocar essa plica simples e vou colocar e comercial para juntar. Então daqui a primeira plica aqui do lado. Vou colocar aqui no fim também, ok? Vou e comercial, essas aspas duplas, depois essa plica simples aqui, enter, pronto, aqui está, Infen 2020, então vamos lá comparar, está aqui, Infen, essa plica 2020, Infen espaço, janeiro, plica, está aqui, do mesmo jeito, e agora tem que colocar esse cardenal aqui, aliás, esse ponto de exclamação, depois BB, por que BB? Porque BB é aqui onde tem o fornecedor A, então depois CC vai ser onde está o fornecedor B, essa é a importância essa é a relevância da padronização. Por quê? Porque se isto aqui não tivesse padronizado, ou seja, se o fornecedor não estiver sempre na mesma coluna, eu teria que fazer de novo alguma outra forma para complicar ainda mais o exercício. Então, a padronização é a chave. A padronização é a chave. Anota isso. Muita gente não consegue, muitos profissionais não conseguem gerar esse tipo de resultado, fazer gráficos dinâmicos, muita coisa, porque não entendem de padronização. Então, você precisa virar essa chave na sua cabeça, ok? Então, aqui onde eu concatenei, eu também posso colocar aqui ponto de exclamação, depois B, posso colocar aqui B, B. Pronto. Então, veja só, vou clicar aqui. Veja só que este texto que está aqui é exatamente igual a este texto que está aqui. Plica 2020. Só que a vantagem deste é que este está dinâmico. Se eu mudar aqui 2021, e qual é a importância da padronização? Esse 2021, espaço fevereiro, BB, existe, está aqui, ok? Está aqui, 2021, espaço, existe essa informação. Se não existisse, então talvez isso não ia dar certo. Eu posso mudar aqui, por exemplo, para 2020 agora. Fevereiro, existe, tá aqui 2020 fevereiro. Posso mudar aqui para 2020 em março. Existe, tá aqui 2020 em março. Tá aqui. E tem coluna BB lá. Então, como tá padronizado, tá fácil. Por quê? Porque eu só preciso pegar isso aqui e colocar dentro desta fórmula aqui. Se eu fizer assim, sum, se eu fizer assim, sum, fechar aqui, enter, tá aqui, vai dar erro. Não vai funcionar. O Excel, por que que dá erro? Porque isso aqui é um texto. A função sum não soma texto. A função sum não soma texto, a função sum soma um número. Então aqui que está o segredo. Anota essa fórmula em algum lugar. Essa é uma das fórmulas mais poderosas. Talvez, se eu tivesse que resumir essa aula em duas coisas, eu ia resumir em padronização, que é um dos conceitos chaves, e essa fórmula aqui, indirect. O que essa fórmula faz? Essa fórmula transforma um texto numa referência. A função indirect transforma um texto numa referência. Então eu vou transformar esse texto. O que é uma referência? Uma referência é isso que está aqui dentro da função sum. É por isso que ele conseguiu somar. Mas se eu fizer sum aqui, ele já não consegue, porque isso aqui é um texto. Então se eu fizer aqui indirect, tá aqui indirect, coloquei todo aquele texto aqui dentro, vou fechar a parede e clicar enter. Veja só. Ele já não está a mostrar texto, já está a tentar mostrar um número. E se eu fizer sum agora, eu somar tudo que está dentro de indirect,
eu consigo ter exatamente o mesmo resultado que está aqui. Veja só que louco, 123.3 está aqui. Então eu posso pegar agora este texto todo, posso pegar tudo isso que está aqui e colocar aqui. Então dessa forma eu já tenho algo dinâmico. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 2021, veja só o que está acontecendo aqui agora. Veja só, vou mudar aqui para janeiro, por exemplo. Veja só, está aqui. Então agora eu só preciso pegar isto, só preciso pegar isto, colar aqui. Só que aqui onde é sum, eu vou mudar, vou fazer média. Vou fazer média. Vou fazer média. Aqui está. Vou dar um clique aqui. Vou clicar em Enter. Pronto, eu tenho aqui a média. Só que agora eu preciso fazer o round agora. Veja só, as formas estão a começar a ficar assim muito complexas. E aqui que está o segredo. Para dominar o Excel, você precisa dominar a combinação de fórmulas. Só que nós construímos dessa forma, de forma simplificada. É por isso que eu parti essa construção, porque eu quero te mostrar que, de facto, fazer isso é simples e tu também pode gerar esse tipo de resultado, ok? Tu também pode. Então, vou colocar aqui round, abrir parênteses, tudo isso aqui, vou colocar aqui, fica dentro do round, há de ser um número, vírgula. Quantas casas decimais? Duas, fecha parênteses, enter. Pronto. Então, tá aqui. Agora, se eu mudar aqui, por exemplo, para 2021, março, 2021, janeiro, veja só, tudo bem dinâmico. Então, inclusive, eu posso copiar essa forma, Ctrl C, vou fazer Ctrl V aqui. Só que o que acontece? O fornecedor B, por exemplo, já não está aqui na coluna BB, está na coluna CC. E, de novo, está padronizado, está em todo lugar assim. Jogo, qual é a chave da automação de tarefas? A chave da automação de tarefas é a padronização. A padronização vai te poupar muito tempo. Muito tempo manual. Então aqui onde está BB, eu vou colocar aqui C, vou colocar aqui CC. Pronto. Eu só mudei ali onde estava BB. Pronto. Está aqui, ele já está trazendo informação da CC. Eu, inclusive, posso copiar agora esta forma, vou fazer Ctrl C, vou chegar aqui e fazer Ctrl V. E aqui onde vem BB, eu vou mudar para CC. Esse BBCC, o que que é? É aquela coluna onde tem informação. Por quê? Porque a coluna CC é a coluna do fornecedor B e a coluna BB é a coluna do fornecedor A. Então aqui está tudo padronizado. Agora eu vou selecionar tudo isso. Está aqui um atalho-chave. Ctrl Shift 1. Ctrl Shift 1. O que que esse atalho faz? Ele organiza os números aqui, deixa assim os números como números mesmo. Então aqui está. Veja só que louco. Veja só que louco. Tenho várias bases espalhadas, porém padronizadas. Então isso me permitiu fazer aqui uma tabelinha dinâmica. Agora que eu tenho essa tabela dinâmica, tá fácil. Por quê? Porque você só precisa selecionar essa tabela e inserir também um gráfico dinâmico. Aqui que está a chave. Um gráfico dinâmico, ele só existe por cima de uma tabela dinâmica. Se você tem uma tabela dinâmica assim bem feita, você consegue automaticamente também fazer um gráfico dinâmico. Então eu vou fazer aqui insert, ele vir para aqui e vou inserir aqui um gráfico. Vou inserir aqui um gráfico, ok? Vou inserir aqui um gráfico. Pronto, aqui está o nosso gráfico. Então, como é que vários profissionais fazem? Pegam esse gráfico simplesmente e deixam aqui por cima de uma tabela. Então, anota isso. Sempre que você for a ver um gráfico dinâmico assim, é porque por trás desse gráfico dinâmico existe ali alguma tabela dinâmica. Pode não necessariamente estar aí. Inclusive, nos meus cursos completos, eu nem ensino a deixar o gráfico aí. Eu ensino a deixar... Aliás, eu nem ensino a deixar as informações aqui. Eu ensino a deixar as informações em algum outro lugar, ok? É assim como eu ensino lá nos meus cursos completos. Então vamos lá. Tá aqui o nosso gráfico. Agora nós precisamos começar a trabalhar esse gráfico. E como você já aprendeu a trabalhar com concatenação, nós também podemos fazer aqui um título dinâmico. Como fazer esse título dinâmico? Podemos colocar aqui igual texto. Podemos colocar aqui dados referentes a espaço, vou colocar plicas, vou concatenar, vou juntar isto primeiro com mês, vou colocar enter, tá aqui, dados referentes a janeiro, veja só, dados referentes a janeiro, vou concatenar de novo, vou concatenar de novo, vou colocar aqui um texto, janeiro de, espaço, depois vou concatenar de novo com o ano. Então, veja só, dados referentes a janeiro de 2020. Se a pessoa mudar aqui, então até o título pode ficar dinâmico. É só que louco, até o título pode ficar dinâmico. Dados referentes agora,
sei lá, a fevereiro de 2020. Só que, veja só que o fevereiro está a estragar, porque como está tudo maiúsculo, o fevereiro está a estragar. Já como é que eu faço para o fevereiro também ficar maiúsculo, ficar alinhado? Então, aqui que está a chave. Aqui que está a chave. A chave, uma das coisas que você precisa anotar, eu preciso dominar fórmulas complexas no Excel. Não tem como você se tornar um referência no Excel sem dominar fórmulas. E se você quiser, assim, atingir resultados mais rápidos, eu aconselho que entres no meu canal de Telegram. Aqui na descrição, tá no Facebook, ou no YouTube, ou na bio do meu Instagram, tem um link que vai te levar a entrar aí no meu canal do Telegram. Por quê? Porque lá eu posto mais dicas, mais formas, mais explicações, ok? Assim, informações mais completas. Inclusive, eu partilho também essa base. Eu quero fazer esse exercício porque eu não sou curioso, eu sou um comprometido que entra aqui para fazer. Eu quero aplicar tudo isso aí. Peço essa base. No meu canal do Telegram tem essa base para você baixar e aplicar isso aqui, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Tá vendo aqui a informação de fevereiro? Existe uma forma chamada upper, que é uma forma de manipulação de texto. Eu vou colocar aqui por dentro. Então, essa fórmula automaticamente vai fazer esse texto ficar letra maiúscula. Então, aqui está. Então, como é que você faz para esse texto vir para aqui para a fórmula? Para o título? É simples. Apesar de pouca gente saber fazer isso, mas é simples. Você só precisa clicar aqui nesse título, clica aqui igual, e aponta aqui. Vou clicar em Enter. Pronto. Tá aqui, dados referentes a janeiro, sei lá, 2021. Aqui tá, fevereiro de 2021, março de 2020. Até o título tá dinâmico. Não, a única coisa que você precisa agora é esconder essa informação. Então, vou arrastar o gráfico para aqui. Vou arrastar o gráfico para aqui. Pronto. E aqui está. Agora, a única coisa que nós precisamos é trabalhar esse gráfico. A única coisa que nós precisamos é trabalhar esse gráfico. Veja só que o gráfico está total de um lado, média do outro lado. Não faz muito sentido. Eu não vou fazer mouse direito. Uma das coisas que você também precisa entender é, apesar do gráfico ser a coisa mais simples, você também precisa dominar a edição de gráfico. Você precisa trabalhar com gráficos. Não vou te mostrar aqui algumas técnicas simples. Assim, falar de gráfico também é um mundo. Falar de formas também é um mundo. Eu só estou a trazer assim os conceitos de forma, o passo a passo, de forma simplificada, para que tu consiga já começar a gerar resultados. Mas tudo é um mundo. Eu estou com dúvida. Eu coloco aqui nos comentários que eu pessoalmente faço a questão de responder todos os comentários e te ajudar, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui Vou clicar nesta opção e vou mudar os gráficos. Veja só que está tudo espalhado. Eu vou mudar e vou clicar OK. Agora ficou bem. Eu tenho aqui informação de fornecedor A, fornecedor B, e o azul aqui representa o total e o cor laranja representa a média. Agora o que eu quero é mudar esse tipo de gráfico de média para fazer sentido. Vou clicar com o mouse direito, vou mudar o tipo de gráfico e aqui eu consigo mudar. Por exemplo, aqui a média, vou dizer assim, média, eu quero um gráfico de linha. Ok, média, eu quero um gráfico de linha. Espera aí. Yeah, pronto. Média, eu quero um gráfico de linha. Eu preciso marcar nessa opção aqui. Axis secundário. O que que é esse axis? Axis é isto aqui, é a escala dos números. Só que como a média está numa escala diferente desse total, então eu preciso marcar o axis, porque senão o que que vai acontecer? A média sempre vai ser um número mais abaixo do total. Então sempre vai ficar ali embaixo. Então, para ele não considerar essa escala, usar uma escala própria, eu preciso fazer um check aqui e usar o secondary axis. Então, vai ficar desse jeito aqui, assim o gráfico já fica bem. E você tem total liberdade para mudar as coisas. Eu gosto, por exemplo, de tirar essa linha. Então, vou selecionar essa linha sutil aqui, assim. Então, vou selecionar e vou clicar, por exemplo, assim, delete. Delete aqui no meu teclado. Deletar. Pronto, consegui. E você tem total liberdade para mexer nas coisas. Aqui, por exemplo, podemos clicar neste gráfico aqui, mudar a cor, por exemplo, para uma cor mais amarela. Este aqui podemos mudar, por exemplo, para uma cor mais verdinha e por aí vai. Podemos adicionar aqui o texto também, os rótulos, the labels. Podemos aumentar um pouco o tamanho, inclusive podemos pintar, por exemplo, de branco. Aqui no amarelinho também podemos adicionar as labels. Essas labels, inclusive, podemos trazer um fundo também amarelo para elas. Podemos aumentar um pouco o tamanho e por aí vai. Então aqui está o nosso dashboard. Essa linha de fora também pode combinar com essa linha aqui do nosso filtro, daquele botão especial que eu te mostrei. Então podemos clicar aqui. Quando você seleciona na área do gráfico, o Excel automaticamente abre essa aba de Design Format e você pode mudar esse outline aqui, por exemplo, para um preto aqui. Então está aqui.
E não é assim como você constrói gráficos dinâmicos de forma simplificada. Se eu mudar agora, por exemplo, o ano, está aqui tudo a mudar de forma dinâmica, fevereiro, está aí tudo a dançar. E muita gente olha para isso aqui e pensa que, poxa, eu também não tenho capacidade. E infelizmente também poucos profissionais sabem fazer. É por isso que os que sabem fazer se destacam, começam a ganhar elogios, enfim. Mas eu quero que tu também consiga gerar esse resultado. Então, coloca aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você achou dessa aula. Mas antes eu quero te dar um TPC, eu quero te desafiar. Eu quero que tu entres lá no meu canal do Telegram, pegues essa base e acrescentes mais um filtro aqui. Jogue filtro de categoria. Vê só que aqui tem categoria A, B, C. Então, não seria interessante, por exemplo, você colocar mais uma categoria aqui e fazer? E por que que é importante fazer esses exercícios que eu dou, por exemplo? Porque o Excel, infelizmente, não é uma ferramenta teórica. O Excel é uma ferramenta prática. Muita gente, quando entra no meu curso completo, diz assim: Jô, tens materiais aí, tens um PDF aí. Lá é prático. Então, eu quero que tu que não estás lá, estás aqui de fora, também começas a carregar essa mentalidade de fazer as coisas e gerar resultado. O Excel é uma ferramenta prática. Então, para gerar resultado, é preciso colocar em prática. Então, vai lá no meu Telegram, pega essa base, faça esse exercício, repita, porque eu te passei muita coisa aqui. Se você não colocar em prática, tudo vai sumir. O que que eu te passei? Te passei o passo a passo para construir dashboards dinâmicos. Primeiro passo é entender quais filtros você quer usar e preparar essa base de vídeo. Nós preparamos aqui passo a passo, sem tabus, sem nada. Depois preparar os filtros é preparar a base. Depois de preparar a base, entender como é que as formas vão funcionar, é padronizar. Só que eu trouxe já tudo padronizado, mas expliquei muito sobre padronização. Esse é o terceiro passo. Depois de padronização, é ajustar essas fórmulas mediante os filtros. Eu te mostrei segredos aqui, forma indireta. Poucos profissionais com 5, 10 anos não sabem usar essas formas. Então eu te mostrei esses segredos nessa aula, tudo de forma assim simples. Eu te mostrei também como fazer gráficos, como formatar um bocadinho esses gráficos. Dei um spoiler, mostrei assim que a formatação de gráficos também é importante. Eu te falei do Axis e pronto, aqui está o resultado. Aqui está o resultado. Então, se você gostou, deixa um like e coloca aqui nos seus comentários tudo que você achou dessa aula. Um abraço, um beijo no seu coração. Nos vemos na próxima aula.